Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua semana, os seus sonhos, os seus projetos e que o Senhor possa ensinar você mais um pouquinho sobre a vida, sobre Ele, sobre você mesmo, as situações e como encarar as adversidades do ponto de vista do nosso Deus, querido, nessa ministração que é realmente um presente de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E nós estamos dentro da nossa série do mês de março, falando um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, que o nosso Senhor Jesus ele conta ali em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Nós falamos sobre os primeiros versículos na semana passada, nós trouxemos algumas verdades sobre como que o Pai nos vê e como que o Pai nos quer, ou seja, Ele nos vê sempre como filhos e Ele nos quer próximos a Ele, querido. Vimos também qual é a decisão, o que acontece dentro de uma decisão ruim, uma decisão levada pela impulsividade, que foi daquele filho pródigo, o filho caçula, que resolveu seguir a vida independente do pai. E a gente vai vendo ao longo do tempo o que vai acontecendo com aquele homem, o que acontece com a sua vida, com quem ele se agrega e tudo que ele traz de peso sobre a sua história, sobre a sua vida, queridos. E eu quero continuar compartilhando com você hoje a partir do versículo 17, quero compartilhar com você o versículo 17 dessa parábola. Então Lucas capítulo 15 e o versículo 17 nos diz assim: e tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então esse versículo está inserido dentro da parábola do filho pródigo e é aquele momento onde ele cai em si. O que significa isso? Onde ele retoma novamente os seus sentidos. Eu acredito que você já ouviu essa expressão, cair em si ou tornar em si, como diz aqui o trecho onde nós lemos. Significa o quê? Significa o despertar da consciência, quando uma consciência que estava adormecida, ela é despertada. Significa quando a pessoa volta à realidade, E é muito importante e muito interessante a forma como o Senhor Jesus ele fala, é caindo em si, tornando em si. O que significa? O que o Senhor Jesus ele dá a entender para nós? Que antes, aquele filho pródigo, desde a casa do seu pai, quando ele toma essa terrível decisão de ir para o mundo, de viver os desejos da carne, os desejos do baixo ventre, como dizem por aí, os desejos sim desse sistema mundano que a carne deseja, que ela quer. Então quando ele vai viver os seus prazeres, ele está envolto dentro de um véu de engano, queridos. E isso é muito importante a gente ter nosso coração, que isso acontece realmente em nossas vidas. Quantas vezes nós somos envoltos dentro de um véu de engano e para aquilo que o nosso desejo mais baixo, para aquilo que os nossos prazeres, que a nossa vontade carnal, ela quer, ela realmente se coloca no caminho, te coloca como alvo, como objetivo. As pessoas começam a achar justificativa, nós achamos justificativa para tudo. E naquele momento a gente vai permitindo que um véu de engano, queridos, que é justamente o inimigo das nossas almas tem para a nossa vida, ele sempre está tentando falar alguma coisa que vai nos enganar, que vai tapar os nossos olhos para a grande verdade. E naquele momento a gente fica tão envolto naquilo que qualquer coisa que as pessoas falem, a gente não dá atenção, a gente sempre acha alguma justificativa para justificar, para trazer como desculpa do que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Então eu estou buscando a minha felicidade, eu tenho que realmente viver para mim, porque se eu não viver para mim, quem é que vai viver? Então eu tenho que trazer essas coisas para mim como justificativa daquilo que eu estou falando. E essa justificativa no primeiro momento parecem ser boas, felicidade, viver realmente para mim, viver essa vida, porque a vida a gente só tem uma só, a gente tem que se divertir. Então tudo isso são justificativas que elas têm por trás disso justamente o véu de engano do mundo, as mentiras. Lá em João capítulo 8, versículo 44, o Senhor fala que o diabo ele é o pai da mentira, e quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja,
tudo aquilo que ele fala, em todos os momentos, sempre está envolto dentro de uma mentira constante, dado à rebeldia, desobediência em que o diabo vive. E ele está, querido, sempre construindo, sempre tecendo o véu de engano desse sistema mundano para impor sobre a vida das pessoas. E quantas pessoas não têm entrado de uma forma ou de outra dentro desse véu, que é o lugar onde as pessoas não conseguem abrir os seus olhos para outra coisa, só aquele objetivo que diz respeito à sua carne, aos seus prazeres, à sua felicidade, né? Como as pessoas conseguem colocar, a sua alegria, o seu divertimento, é colocado como objetivo único. Eu tenho que chegar nesse ponto, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou estar vivendo. E aí tudo à sua volta que realmente é importante começa a perder o valor. Como foi o caso daquele filho. Ele estava dentro da casa do seu pai, ele tinha tudo que ele precisava para viver, mas ainda assim tudo aquilo foi perdendo o seu valor. E a justificativa dentro do seu coração, né, para que ele pudesse viver a sua vida dissolutamente, como diz a palavra do Senhor, nós falamos sobre isso na semana passada. Então, para viver isso, ele gerou dentro do seu coração tanta justificativa que chegou o momento de ele pedir a sua herança ao seu pai, ou seja, ignorar a vida do seu pai, pedir a sua parte na herança para que ele pudesse ir viver dentro desse véu de engano. Um véu de engano que, pelo que parece, não durou muito tempo. A fome chegou, ou seja, a realidade da vida se fez presente para ele. E aí naquele momento ele se viu então dentro de uma situação muito complicada, uma situação de muito sofrimento, que no verso, por exemplo, 16 fala que ele tinha a vontade de encher a própria barriga dele com a comida que os próprios porcos comiam. Tal era a necessidade que ele estava passando, queridos. E isso é muito importante nós nos atentarmos para isso, porque não é difícil que o engano ele tome conta do nosso coração. A palavra do Senhor fala que o nosso coração é um coração enganoso. Por isso que o Senhor Jesus ele fala tanto em nós estarmos atentos, estarmos vigilantes. A sua palavra traz tanta dessa verdade para nós, porque verdadeiramente o nosso coração é esse coração que ele é facilmente colocado dentro de um cenário, né, criado, que cria facilmente um cenário que permite que os cenários do mundo sejam impostos sobre a vida dele, sobre ele, e ele começa então a andar em caminhos de mentira, em caminhos que são de engano verdadeiramente. Então, nesse momento onde, queridos, o engano toma conta da pessoa, só tem uma coisa a se fazer, que é justamente aquilo que se apresenta para aquele filho pródigo, que é justamente o sofrimento. Quantas vezes, né, a gente está dentro de um sofrimento e a gente acha que aquele sofrimento veio exclusivamente para nos matar, né, para nos destruir, mas não é assim. Eu já li em algum outro lugar que o sofrimento ele é um grande mestre quando você consegue entender aquilo que ele está tentando te ensinar. E é justamente isso que acontece com o filho pródigo. Quando o chão dele é arrancado e ele se vê naquela situação desesperadora, desastrosa, né, que ele deu de caminho para a sua própria vida, aí ele cai em si, ou seja, ele volta à sua consciência. De vez em quando nós precisamos tomar, né, esse chacoalhão da vida para que a gente possa voltar à nossa realidade, voltar à nossa consciência, àquilo que realmente importa, né? Saber que nós estamos fazendo, descobrir que aquilo que nós estamos fazendo, o caminho que nós estamos trilhando vai ser um caminho de morte, vai ser um caminho de destruição, vai ser um caminho que não terá volta, que vai comprometer a minha vida, vai comprometer a vida das pessoas que eu amo, das pessoas que estão ao meu lado. Então vai comprometer muitas coisas importantes. E não tem como a pessoa, né, sair disso simplesmente. Tal é o envolvimento com véu, né, com esse véu de engano que o mundo impõe sobre a vida das pessoas, com a mentira que ele vai contando a cada dia, fazendo as pessoas perseguirem exclusivamente as coisas desse mundo, esse mundo que é passageiro, né, que é efêmero, esse mundo, queridos, que não tem a substância necessária para atenuar todas, né, trazer todas as respostas para a nossa alma, esse mundo que não nos dá suporte, que ele está criado pelo inimigo de nossas almas unicamente para sugar a gente
cada dia mais. Então, para que a gente saia, né, dessa loucura, muitas vezes o chão tem que ser tirado de nós, querido. E aí a gente encara então um sofrimento, mas esse sofrimento também, ele fez com que esse filho, ele acordasse. Talvez naquele momento, né, querido, seria difícil para ele estar passando por aquele momento, e talvez aquele momento, né, seria caso de pedir, né, que ele não passasse, pedir a Deus, não deixa eu passar, não deixa eu passar fome, não deixa eu também desejar me alimentar com aquilo que os porcos estão comendo. Mas foi justamente esse sofrimento, passar por esse sofrimento, que deu a ele o despertar da consciência, que trouxe ele novamente para a realidade, né, que acendeu aquela luz. O que eu estou fazendo com a minha vida? E nós precisamos disso, e Deus, ele permite muitas vezes que a gente passe por um sofrimento para que a gente entenda a realidade da vida, para que a gente seja chacoalhado e saia realmente desse véu que nos envolve, e que a gente fica produzindo justificativa para estar dentro desse véu, né? Eu não tenho tempo para Deus e tantas coisas, eu preciso trabalhar para isso, eu preciso fazer isso, eu preciso estar sempre envolvido com essas coisas porque eu preciso garantir o meu futuro. Então tudo isso é um véu de envolvimento, né, de mentira que o inimigo traz sobre a nossa vida, aonde nós percebemos claramente que Deus, ele para de ter um espaço dentro do coração das pessoas, dentro do nosso coração. E nesse momento, quando o sofrimento, ele vem sobre a vida das pessoas, ele vem sobre a nossa vida, não é para nos matar. Eu tenho falado muito que o sofrimento, ele não está aí para matar a nossa vida, para nos destruir. Ele está aqui simplesmente para nos ajudar a nós entendermos, para nos ensinar que a vida precisa ser ensinada. Muitas coisas que nós fazemos, que nós cometemos de errado, é simplesmente porque a gente não sabe. Então, quando a gente passa por algum sofrimento, né, então a gente pode ter a oportunidade de encarar aquilo como um aprendizado, não simplesmente como um peso, não simplesmente como uma culpa, nem simplesmente como algo que eu não queria que estivesse acontecendo, eu quero me livrar de todo jeito, não como algo que vem para me matar, mas que vem para me ensinar. É dessa forma que a gente tem que encarar as coisas difíceis em nossas vidas, o sofrimento que acontece em nossa vida muitas vezes, talvez até por decisões erradas que nós tomamos e aquilo está acontecendo, mas isso está nos ensinando para que a gente possa então nos desenvolver, chegar à maturidade, viver a vida de maneira mais clara, com os dois pés dentro da realidade. Por exemplo, para aquele filho pródigo, aquele sofrimento estava ensinando para ele dar valor para aquilo que é correto, né? Quando ele estava na casa do seu pai e ele estava ali com muita tranquilidade, sendo cuidado pelo seu pai todos os dias, ele não dava valor àquilo. E então, a hora que ele está dentro desse sofrimento, ele cai em si. Você vai perceber ele falando consigo mesmo, que ele percebe justamente que quem dava valor para ele era o seu pai, que lá ele tinha valor e no local onde ele está não tem valor nenhum. Então ele resgata o valor do seu pai, da sua casa, do local onde ele estava. Queridos, esse sofrimento, ele também vem para nos ensinar muitas outras coisas. Nós temos que deixar que ele ensine a gente o que realmente é importante para nossas vidas, do lado de quem nós realmente devemos estar, né? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado realmente dentro do sofrimento. Então ele tem essas coisas que ensinou ao filho pródigo, e também tem muitas outras coisas que nos ensinam. Dentro do sofrimento, procure justamente o ensinamento que ele está trazendo e faça com que esse ensinamento seja parte da sua vida. Porque a gente ficar apenas olhando o sofrimento como algo negativo, como sofrimento, como peso na vida, isso não vai adiantar, não vai nos ajudar em nada. Mas se nós conseguirmos tirar uma lição desse sofrimento, como esse filho pródigo tirou, você percebe que depois que ele cai em si por causa do sofrimento, queridos, ele recorda então como era na casa do seu pai, ele resgata o valor do seu pai, ele resgata o valor da casa do seu pai, das pessoas que o queriam bem. Então ele vai conseguir agora dar um caminho diferente para a sua vida, um caminho de reconstrução. E em muitas áreas nós precisamos dessa reconstrução, que essa reconstrução aconteça em nossas vidas, mas ela não vai acontecer se eu não aprender com o momento de sofrimento pelo qual eu estou passando. Então, queridos, olhe para o seu coração, e dentro desse momento, talvez que você esteja, o que ele está tentando
tentando ensinar para você? O que ele está tentando te mostrar? Uma coisa eu sei, eu posso dizer para você, ele está tentando fazer com que você se aproxime mais de Deus. Tudo na nossa vida, principalmente sofrimento, ele tem esse caráter, ele quer nos ensinar a nos aproximarmos de Deus. Então se aproxime de Deus, fale com ele, peça para que ele te mostre, te revele o que esse sofrimento está tentando te ensinar, né? Caia em si, coloque os dois pés na realidade de Deus, na realidade da vida verdadeiramente, e deixe todo o engano e cenários que o inimigo vem construindo dentro da sua existência para trás. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.